capítulo 1, verso 3 ao verso 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a iluminação do Senhor para a nossa vida, a fim de que a palavra dele resplandeça e a instrução que vem do alto seja eficaz em nosso coração. Pai, no nome de Jesus, estamos diante dessa palavra bendita, dessa palavra rica, e ó Deus, que tem como propósito ser instrução do Senhor para nós, é voz do Senhor para nós. Ó Deus, fala conosco, nos ensina, nos instrui, nos admoesta, nos encoraja por essa bendita palavra. Que teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar, e haja, ó Deus, em nossos corações, a fim de aplicar essa palavra e de fazê-la frutificar em nosso viver. Em nome de Jesus oramos. Amém. Convulsão social é uma expressão do cenário político, das reportagens da ciência política que tem aparecido muito ultimamente. Especialmente em virtude de tudo isso que tem acontecido no Chile. Você está acompanhando os noticiários, você deve estar observando o caos instaurado naquele país. E aí, a gente começa a pensar, o Chile está daquele jeito. Há não muito tempo atrás, a Venezuela estava exatamente daquele jeito. E são ideologias políticas diametralmente opostas. No Chile, basicamente impera o neoliberalismo. Na Venezuela, socialismo, comunismo. E no fim das contas, caos do mesmo jeito. Sabe qual que é a conclusão? Ideologia política não restaura a esperança no coração humano. Ideologia política é incapaz de fortalecer a verdadeira esperança no coração humano. Direita, esquerda, no fim das contas, não satisfazem a nossa alma. Houve esse trecho de reportagem, de matéria, de 10 anos atrás. Terça-feira passada, 2009, o empresário alemão Adolf Merkel, de 74 anos, dono de um conglomerado com faturamento anual de 40 bilhões de dólares, foi encontrado morto ao lado de uma linha de trem na cidade de Ulm, ao sul da Alemanha. Ele era o 94º homem mais rico do mundo. Sabe de que esse homem morreu? Suicídio. Sabe por quê? Crise financeira. Faturamento de 40 bi. A crise começou, ele não aguentou. As notícias mais recentes, 2016, dizem o seguinte: em agosto de 2016, casos de suicídios relacionados ao desemprego em São Paulo e no Rio
foram divulgados. Em um deles, um homem de 43 anos matou a esposa, os filhos de 7 e 10 anos e depois cometeu suicídio. De acordo com as investigações, ele estava com problemas no trabalho. Sabe qual que é a conclusão? Dinheiro, poder, status, posição não trazem verdadeira esperança para o coração humano. Nada disso é capaz de preencher a nossa alma. Nada disso é capaz de sustentar o coração humano até a segunda milha. Uma voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, organização que procura ajudar pessoas que tensionam suicídio, que inclinam-se ao suicídio ou familiares destes, disse que as épocas do ano em que o CVV mais recebe ligações de pessoas pensando em se matar são Natal, Páscoa e Ano Novo. Festa também não é capaz de dar esperança ao coração humano. Celebrações não são capazes de preencher a alma humana de maneira satisfatória, de maneira definitiva. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar no primeiro capítulo de Pedro. Aqueles irmãos a quem Pedro escreve, humanamente falando, tinham todas as razões para viverem sem nenhuma esperança. Eles tinham todos os argumentos possíveis para apresentar para uma vida de total e absoluto desânimo. Eles estavam longe da sua origem, da sua terra de origem, longe da sua igreja de origem, estavam afastados de familiares, de amigos, de pessoas queridas, estavam vivendo cotidianamente sob ameaça de morte, sob a perseguição intensa, não sabiam absolutamente se estariam vivos no dia de amanhã. Tinham todas as razões para viverem em profunda desesperança. Se olhassem as circunstâncias, se olhassem o panorama global de tudo que vinha acontecendo, não havia por que manter alguma esperança no coração. Diante disso, Pedro escreve fortalecendo a verdadeira esperança no coração daqueles irmãos, dando a eles motivos reais para que pudessem ter esperança até o final, para que não desistissem no meio da caminhada, para que deixassem de olhar para as circunstâncias, deixassem de olhar para os problemas, deixassem de olhar para as tribulações e passassem a ter o foco em algo superior. Passassem a ter os seus olhos voltados para uma esperança que nada nem ninguém poderiam tirar do coração deles. E é assim que a gente vai caminhar, e voando papel para tudo que é lá, assim que a gente vai caminhar à luz desse trecho, desse capítulo de Pedro. Pedro vai ensinar aqueles irmãos e vai nos ensinar em que nós devemos firmar a nossa esperança. Quais são as bases da verdadeira esperança, da esperança cristã? Pedro começa nos ensinando que nós devemos firmar a nossa esperança na obra perfeita realizada pelo Senhor. Observe na sua Bíblia, do verso 3 ao verso 5 do texto sagrado. Pedro começa o seu brilhante discurso defendendo a esperança, dizendo: bendito o Deus. Para um judeu, isso era muito normal, isso era muito natural. Bendito sejas tu, ó Deus. Bendito és tu, ó Deus. Era uma repetição muito comum dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo existia algo chamado as 18 bênçãos. E ao final da leitura de cada uma dessas 18 bênçãos, que eram lidas 3 vezes ao dia nas sinagogas, ao final de cada uma delas, quem as lia também repetia: bendito és tu, ó Deus. Como que glorificando a Deus pelas bênçãos que ele tinha para o seu povo. Pedro começa de maneira exultante. Pedro começa de maneira viva, de maneira alegre, feliz, glorificando a Deus. De uma maneira que um judeu entenderia. Só que Pedro não se limita a esse entendimento de um judeu. Ele vai além e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que Pedro traz agora é uma nova realidade. O que Pedro traz agora é uma nova dimensão de experiência religiosa, de experiência de fé. Ele não é apenas aquele Deus do templo. Não é apenas aquele Deus do tabernáculo. Não é apenas o Deus que podia ser reconhecido apenas pelos sacerdotes, que era acessível apenas ao sumo sacerdote. Não! Ele é o Deus que também é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o Verbo encarnado, o Deus que se torna disponível ao povo, o Deus que se torna acessível ao povo de Deus, o Deus que se torna em gente, em carne humana, em figura humana, e que vive entre gente, entre humanos. O que Pedro está dizendo é que Deus é bendito, porque Ele é exaltado, mas também Ele é próximo. E a partir dessa realidade, Pedro vai relembrar a grande obra que esse Deus, exaltado e próximo, realiza na nossa história. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição dos mortos, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro ressalta aqui a grande obra, a obra da regeneração. O fato de Deus ter nos encontrado em nossa morte e nos trazido para a vida. O fato de Deus ter nos encontrado guiados por Satanás, ter nos encontrado alheios totalmente à sua verdade, à sua vontade, à sua presença, e resolvido graciosa e soberanamente nos dar um espírito vivo. Colocar em nós um novo coração, transformar a nossa vida por completo. E assim, nos chamar de filhos. Essa obra, a obra da regeneração, tinha um tríplice propósito, de acordo com o entendimento de Pedro. Pedro ensina que o Senhor realizou essa obra em nós, primeiro, para que pudéssemos desfrutar de uma viva esperança. Parece cíclico o argumento de Pedro. Nós firmamos a nossa esperança na obra perfeita que foi realizada em nós para vivermos uma viva esperança. Porque é exatamente isso que ele diz no versículo 3. O que Pedro nos relembra aqui é que é como se ele dissesse àqueles irmãos o seguinte: gente, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei as lutas que vocês enfrentam. Eu sei as dores, eu sei as tribulações, eu sei os problemas pelos quais vocês têm passado. Mas mantenham viva a esperança. Porque tudo isso, lembra do que eu falei domingo passado? Tudo isso vai passar. Porque, afinal de contas, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos forasteiros aqui. Nós estamos em terra estranha. Então, as circunstâncias deste mundo não são definitivas, em hipótese alguma. E, por favor, relembre bem quem é o homem que diz essas coisas. Pedro. Pedro conhecia muito bem o coração humano para dizer essas realidades, porque ele sabia, ele mesmo, de suas falhas, de suas debilidades. O Pedro que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, logo depois ouviu de Jesus, para trás de mim, Satanás. O Pedro, o mais emblemático dos apóstolos, o que tomava iniciativa em tudo, meteu espada na orelha de Malco, quis andar com Jesus sobre a água, mas também é aquele que afundou quando quis andar. Também é aquele que disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. Jesus, conheço não. Nunca nem vi. Pedro sabia bem como o coração humano é inclinado aos vacilos. Sabia bem como o coração humano é inclinado a se desesperar. Por isso é que ele chama a atenção daqueles irmãos para que reorientem a vida, para que reorientem os pensamentos, para que reorientem as motivações, para que reorientem, afinal, as vontades. Ennio Miller diz que viva esperança, dentro desse texto, é uma esperança sempre renovada. Uma esperança renovada pela confiança no poder e na confiabilidade daquele que a motivou. E um outro autor complementa dizendo, nossa esperança não é vaga
e nem incerta, mas definida e garantida. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Qual é a razão dessa esperança que nós temos ser viva? O fato de que aquele que é o alvo da nossa esperança está vivo. É ser vivo. O Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por isso a nossa esperança vive. Nossa esperança não é uma coisa. Nossa esperança não é um governo. Nossa esperança não é dinheiro. Nossa esperança não é uma situação. Nossa esperança é uma pessoa que vive e reina eternamente. Jesus. Ele é a nossa esperança afinal. Ele não apenas nos dá essa esperança, ele próprio é a esperança por completo, a razão da nossa esperança. Um outro autor diz que uma viva esperança contém vida e, portanto, pode nos dar vida. Uma vez que ela tem vida, essa esperança cresce e, com o passar do tempo, se torna cada vez maior e mais bela. O tempo destrói a maioria das esperanças. Elas murcham, elas morrem. Mas a passagem do tempo só torna a esperança do cristão cada vez mais gloriosa. Somos regenerados para uma viva esperança. Somos regenerados ainda, de acordo com Pedro, para uma herança plena. Olha para o texto, no verso 4. Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Por que Pedro diz isso? Mais uma vez, conhecendo o coração humano, conhecendo as falhas e as inclinações naturais de um ser humano, Pedro sabia que aqueles irmãos enfrentavam pobreza. Aqueles irmãos enfrentavam privações muito severas. E talvez esses irmãos, com até um desejo legítimo de querer deixar algo para a família, começassem a deixar de pensar nas coisas eternas e pensassem demais nas coisas desse mundo. Perceba como que isso é mais do que natural no nosso dia a dia. Quantos pais estão morrendo de trabalhar para deixar alguma coisa para os filhos, mas no fim das contas não deixaram um bom exemplo, não deixaram um legado, não deixaram um cuidado, deixaram coisas que se perdem assim, que se consomem com tremenda facilidade e trivialidade. Imagine que você recebeu de herança R$1 milhão hoje. Fala sério, a gente consegue perder isso com metade de um dia. É assim, ó. Não dura nada. Perde por maus investimentos, perde por esbanjar, perde porque te roubam, perde porque você morreu, nem aproveitou e ainda deixou para outro. Pedro relembra aqueles irmãos que a herança que realmente importa não é essa que esse mundo busca tanto. A herança que realmente importa é aquela que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A herança que realmente importa é uma herança que nada nem ninguém pode usurpar, pode corromper, pode consumir, pode destruir. É uma herança, de acordo com Pedro, imarcessível, incorruptível, sem mácula, reservada, guardada, protegida nos céus para aqueles que amam ao Senhor. Nós firmamos a nossa esperança na obra perfeita do Senhor, e essa obra foi realizada em nossa vida para que pudéssemos desfrutar dessa herança no final. Deus tem algo precioso para mim e para você na eternidade. Basta aguardar, basta esperar para que esse dia chegue, afinal. Pedro conclui esse pensamento no verso 5, dizendo o seguinte: vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Firmamos nossa esperança nessa obra perfeita da regeneração. Regenerados para então vivenciar tudo isso que o Senhor nos tem dado. Uma viva esperança, uma herança perfeita, uma herança plena e uma salvação que é preparada para nós. Um autor diz assim: se somos verdadeiramente convertidos a Cristo, devemos ter
plena confiança desta salvação. Mesmo que este mundo nos ameace e nos pressione de todas as formas e de todos os jeitos possíveis. Tal confiança não se baseia em nossos méritos, não se baseia no que podemos fazer, não se baseia em nossas forças para que possamos nos defender. Nós temos grande confiança nessa salvação, porque somos protegidos pelo poder de Deus. Pense por um instante no pior dia que você já viveu. Pensa muito não para você não chorar. Mas você consegue se lembrar, talvez não de um, mas de vários piores dias que você já viveu. Você consegue se lembrar de dias em que deu vontade de largar tudo, de desistir da própria vida. Consegue se lembrar de dias em que as coisas pareciam ter saído completamente do controle. Nem nesses dias você deixou de ser salvo. Nem nesses dias Deus deixou de te amar. Nem nesses dias Deus deixou de trabalhar em todas as coisas para que elas cooperassem para o seu bem. A salvação que é preparada para nós está garantida. Portanto, cada dia que vivemos aqui é um dia mais perto dessa concretização da salvação. Porque afinal, irmãos, essa salvação vive numa tensão escatológica complexa demais. Já e ainda não. Já somos salvos. Cristo já morreu por nós. O Espírito Santo já aplicou a obra da redenção no nosso coração. Mas ainda não somos salvos plenamente. Ainda sofremos os reveses do pecado. Ainda sofremos as consequências do pecado. Ainda pecamos. Mas seremos salvos. Plenamente. Isso nos está garantido. Porque essa salvação bendita não está, bendito seja Deus por isso, não está em nossas mãos. Se estivesse, a gente podia tremer de medo. Se estivesse, sim, aí a gente podia se desesperar. Se a minha salvação, se a sua salvação estivesse em nosso poder, nós não poderíamos ter nenhuma segurança de sermos salvos. Mas porque está sob o poder de Deus, sob proteção de Deus, sob a guarda perfeita daquele que é o guarda de Israel, daquele que é o guarda do seu povo, nós temos garantia dessa salvação na eternidade. Portanto, firmamos nossa esperança para que possamos desfrutar dessa realidade, dessa salvação. Mas Pedro vai nos ensinar mais. Pedro vai nos ensinar que nós devemos firmar a nossa esperança não apenas nessa obra realizada pelo Senhor, mas devemos firmar a nossa esperança a partir da vivência de uma fé realmente sólida. Uma fé que atravessa as provações, uma fé que atravessa os problemas da vida. Olha para o texto mais uma vez, do verso 6 ao verso 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Perceba nesses dois versos que Pedro chama a nossa atenção para o que é uma fé sólida. Em primeiro lugar, segundo Pedro, a partir daqui, é uma fé que triunfa sobre as provações. Uma fé que supera as adversidades da vida. Uma fé que não se deixa levar pelo problema, mas que atravessa o problema. Não sem dor, não sem luta, não sem lágrimas, não sem sofrimento, mas atravessa, passa pela provação e não permanece nela. Um autor fala que Pedro ensina, primeiro, que as provações são variadas. Nós temos personalidades diferentes. Somos pessoas diferentes e glória a Deus por isso. Imagina todo mundo sendo igual. Uma igreja inteira formatadinha. Todo mundo do mesmo jeito, vestido igual. Seria o lugar mais insuportável da face da terra. Deus fez gente diferente. E faz provações diferentes também. Porque talvez aquilo que seja uma provação árdua demais para mim, não seja para o Rogério. O que é difícil para ele não é para o seu Álvaro. Deus conhece o nosso coração e conhece o que realmente irá aperfeiçoar o nosso caráter.
aperfeiçoar a nossa fé, nos fazer crescer enquanto povo dele. Então ele varia as provações de acordo com as pessoas, de acordo com os propósitos que ele tem para essas provações. Pedro diz ainda que as provações são passageiras. Ele diz que essas provações são por breve tempo. Para pensar na diferença de tempo entre a nossa vida aqui e a eternidade, e você vai entender perfeitamente o que Pedro está dizendo. Ainda que fôssemos provados do início ao fim da nossa vida nessa terra, ainda assim seria por breve tempo. Porque a eternidade que nos está reservada é infinitamente maior. Eu tenho um amigo que sempre diz o seguinte: se Deus só tivesse nos salvo, estava de ótimo tamanho. A gente podia ser mendigo o resto da vida. Porque Ele garantiu o que há de mais importante. Ele nos transformou. Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu vida. Está ótimo. A nossa leve e momentânea tribulação, como lemos nesse culto, produz para nós eterno peso de glória. É leve e é momentânea. A sua dor não é tão grande assim. Ela não é maior do que a dor que Jesus sofreu para que você tivesse vida. Ela não é maior do que o sofrimento que o Filho de Deus enfrentou para que você pudesse passar pelo sofrimento. Para que você pudesse superar as adversidades que se colocam diante do seu caminho. As provações ainda são necessárias, diz Pedro. E o autor diz assim: Deus é quem sabe e define as provações que devemos enfrentar. O que é algo difícil de enfrentar para um é fácil para outro. Mas as provações precisam acontecer na nossa existência. Elas são necessárias porque nós não conseguimos desenvolver caráter, nós não conseguimos crescer no caráter, crescer na dinâmica da vida espiritual sem as adversidades. Não dá para aprender só quando tudo vai bem. Não dá para crescer sem dor. O pastor Gidiel falou isso hoje de manhã. Crescimento dói. A gente precisa sentir essa dor. Faz parte da vida. Perceba, você com certeza vai se lembrar de alguém, mas não fala não. Todo mundo conhece um filho mimado, ou um pai ou uma mãe que mimou o menino. E o pensamento geral é: esse aí vai passar aperto quando tiver que se virar. Esse aí está lascado quando tiver que se virar. Teve tudo na mão a vida inteira, não cresceu. As provações mostram para nós claramente: Deus não é um pai que mima os filhos. Deus é um pai que ama, corrige, disciplina, mas quer ver os filhos bem crescidos e bem criados. Quer ver os filhos amadurecendo, se desenvolvendo na caminhada de fé, afinal. Pedro diz ainda que as provações entristecem. A provação em si não gera alegria. Não somos masoquistas. Não queremos sentir prazer na dor e não podemos. A provação dói e faz a gente chorar, e chora mesmo, irmão. As lágrimas fazem bem para a vida. Não dá para viver só rindo, não. Não dá para viver só achando que está tudo bem, porque não está. As provações entristecem. O passar por elas nos traz alegria. E aí a alegria é realmente alegria. Porque se a gente não chora na dor, como que a gente vai saber a alegria do consolo? Como que a gente vai saber a alegria de superar a dor? De superar a adversidade? De passar pela provação? As provações ainda confirmam a nossa fé. Diz o autor que Deus usa as provações para provar se a nossa fé é autêntica. Caso não seja, iremos sucumbir diante das provações. Mas se a nossa fé é verdadeira, nós triunfamos. Seja aqui ou na eternidade, mas triunfamos. As provações, no fim das contas, visam o louvor e a glória de Deus. Não tem como propósito principal o nosso louvor, nunca. Mas tem como desejo, como alvo, como projeto, que Deus, enfim, seja honrado. Que Deus, enfim, seja
glorificado. A fé sólida, portanto, que mantém a esperança de pé, que mantém a esperança sendo renovada, é uma fé que passa pelas provações, mas não apenas isso. É uma fé que crê, confia, deposita toda a sua confiança em Jesus, mesmo sem vê-lo. Que é o que Pedro diz no verso 9, verso 8 e verso 9. A quem, sem haver visto, há mais. Eu e você nunca vimos Jesus. Não tomamos café com ele. Não abraçamos Jesus. Mas cremos. Confiamos. Acreditamos em cada uma das palavras que ele disse. Acreditamos na promessa dele de nos enviar o Espírito. Acreditamos na promessa dele de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa fé é a fé que faz diferença na nossa vida. A fé que consegue crer sem ver. A fé que consegue acreditar, ainda que não toque, ainda que não pegue. Porque é essa fé que nos faz de fato confiar no nosso amado Salvador. Somente, portanto, uma fé sólida é que pode resistir nos dias difíceis. Somente uma fé sólida é capaz de suportar as adversidades com esperança plena. Somente uma fé sólida é capaz de agradar ao Senhor e de nos fazer passar pelo vale da tribulação e da dor. Somente uma fé sólida é capaz de atingir o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Às vezes, nosso coração se inclina para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, só quando tudo vai bem. Só quando o problema vai embora. Só quando a dor cessa. O desafio para mim e para você nessa noite é adorar o Senhor contra todas as circunstâncias. E é esperar no Senhor, ainda que não haja motivo aparente para ter esperança. Porque essa realidade vivida por Abraão, e que nos ensina e nos impacta até hoje. Paulo aos Romanos diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando quando não havia motivo para ter esperança, creu. Às vezes não há motivos humanos, carnais, mas há motivos eternos. Há motivos celestiais, há motivos espirituais para mantermos viva a esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja consolado pela palavra do Senhor. Que aprendamos, ó Deus, a viver pelo que é eterno. Que louvemos ao Senhor e encontremos no louvor, na adoração, um remédio provido pelo Senhor mesmo, para passarmos pelas adversidades, pelas lutas, pelas dores. Senhor, em nome de Jesus, que possamos valorizar a nova vida que o Senhor nos deu. Confiar no Senhor, esperar pelo Senhor, viver como regenerados. Que possamos, ó Pai, usar as provações para crescer. Usar os momentos difíceis da vida para aprender. Usar os problemas para amadurecer espiritualmente. Ó Deus, não nos permita desperdiçar a luta e a dor. Que possamos aprender a viver os tempos de deserto do mesmo modo, com a mesma comunhão com o Senhor, que vivemos os tempos de planície, os tempos de montanha. Ó Deus, em nome de Jesus, nos entregamos e nos consagramos ao Senhor, para a Tua própria glória. Amém.